Vou falar acerca dos tumores ósseos e lesões pseudotumorais, em relação aos princípios básicos. Miguel, ¿puede hablar un poquito más duro, porfa? A ver, espera. Vou colocar aqui. Aí está melhor? Sí, ahí está bien. Tá bom. Então, enquanto à importância, a gente tem que saber, enquanto à estadística, estes tumores ósseos e lesões pseudotumorais correspondem com 4% de todas as neoplasias, já seja do aparato respiratório, digestivo, entre outros. Dentro dos tumores ósseos e lesões pseudotumorais, estas se partem em duas, sendo tumores primários e tumores secundários ou metastásicos, sendo a mais frequente, em 1,25%, estes tumores metastásicos e 5% tumores ósseos primários. Então, estes tumores ósseos primários malignos, estes têm uma sobrevida, como falou o Dr. Walter, lembram, de a 5 anos, uns 50% a 60%. Então, maiormente o que acontece no Hospital Winton, por exemplo, o paciente le colocaram uma endoprótese não convencional, com um osteosarcoma secundário, e o paciente tem que ser reavaliado, né, de acá a 5 anos para trocar de prótese, e o paciente não chega porque o paciente já morreu. Então, por ser lesões muito agressivas, tem a necessidade que o diagnóstico seja precoce. Normalmente, o ideal é diagnosticar a 2 semanas depois que o paciente chegou à consulta, já feita a biópsia tudo, né? Mas o que acontece aqui no Brasil, a literatura brasileira fala que, pelo déficit de especialistas em oncologia ortopédica, pelo déficit na situação de saúde, isto pode se retardar até 8 meses, que é muito. E com o avanço da tecnologia, depois da primeira classificação que fizeram para oncologia até agora, tem menos da metade de pacientes que vão ser sometidos a amputação. Isto vai ser depende no tratamento que se vai falar enquanto a ressecção, se é marginal, tudo isso, que depois vou falar. Então, enquanto à origem do tumor, estes tumores podem ser primários ou secundários. Pode ser secundário metastásico. Uma dica para vocês é que se é metastásico sem origem aparente, o mais frequente vai ser tumor e rim. E normalmente os demais tumores, não pode ser tumor de mama, o paciente chega com uma tumoração com um antecedente que teve câncer de mama. Ou tumor de próstata, ou câncer de próstata, perdão. Então, como estava falando, em 1981, se criou a primeira classificação. Esta classificação só se basava na histologia. E lo classifica como tumores formadores do osso, tumores formadores de cartilagem, de células gigantes, médula óssea, vasculares, neurais e lesões pseudotumorais. Então, mas no ano 2002, se fez uma publicação pela OMS, uma modificação, mas estas lesões não só são baseadas na histologia, sino na genética e estudos moleculares. Não varia muito, isso sim. Por exemplo, temos tumores cartilaginosos. E aqui vou me prestar atenção nesta imagem, neste quadro, que são tumores osteogênicos. Então, destes tumores osteogênicos, quais são? Lembram que o Dr. Walter perguntou quantas classes de sarcoma tem? A classificação. Então, o osteosarcoma em si são dois: osteosarcoma central e osteosarcoma periférico. O osteosarcoma central se subdivide em osteosarcoma convencional ou clássico, que é a la vez que o Dr. Walter perguntou, o osteosarcoma clássico, quantas classes tem? Então, tem 3 classes, são osteosarcoma se divide em condroblástico, fibroblástico e osteoblástico. Então, dentro destas osteosarcomas centrais, se vai encontrar osteosarcoma telangiectásico, osteosarcoma de células pequenas e osteosarcoma de baixo grau.
Y osteosarcoma, la clasificación osteosarcoma superficial se va a dividir en osteosarcoma parosteal, periosteal y osteosarcoma de superficie, de alto grado. En relación a los osteosarcomas malignos en cuanto a epidemiología, vamos a ver los tumores óseos malignos primarios. ¿Cuáles son los más frecuentes? Que el doctor siempre pregunta. El más frecuente es un mieloma. El que ven segundo es osteosarcoma, tercero es condrosarcoma. Y en relación solo a los sarcomas óseos primarios, el más frecuente es osteosarcoma y después condroblastoma. Y como tercero, sarcoma de Ewing o tumor de Ewing. Esos son sarcomas. Y en los casos de tumores óseos benignos, o más frecuente, ¿cuál va a ser? Osteocondroma, encondroma y tumor de células gigantes. Estas son las preguntas clásicas que inclusive llegaron en la TEO. En relación al diagnóstico. Aquí, Jaffe, este investigador, llega a hacer un diagnóstico mediante un equipo multidisciplinar. Entre ellos va a ser un oncologista ortopédico, que este oncologista ortopédico va a avaliar a clínica o examen físico de este paciente. Entonces, este oncologista ortopédico, después de hacer esa historia clínica, va a mandar a hacer un examen. ¿Qué examen se tiene que hacer? Una radiografía, una tomografía y después una resonancia magnética, mediante avaliación del radiologista. Después de avaliar, de estadiar, de hacer un estadiaje de resonancia magnética, se va a hacer una biopsia y esta muestra va a ser enviado para o patologista. Então, o radiologista e patologista têm que ter experiência suficiente em tumores musculoesqueléticos. Existem outros equipo multidisciplinar, por exemplo, oncologista clínico, que vai dar tratamento coadjuvante e adjuvante em quimioterapia. Se vai precisar também de um radioterapista, de um cirurgião vascular, é decir, de um fisioterapeuta. Então, um equipo multidisciplinar em geral, mas o pilar básico é a clínica, a imagem e a biópsia. Quadro clínico. Por ser uma neoplasia, o quadro clínico normalmente em este tipo de tumores óseos de partes moles, a história clínica de trauma, que é o mais comum. O paciente vai chegar, doutor, doctor, sufrí uma queda e me fracturei. O médico vai avaliar a radiografia e vai encontrar uma lesão patológica. Então, doutor, jogando futebol, bati e fiz uma radiografia e encontro a lesão. Então, a história de trauma que vai chegar ao hospital é comum, mas não tem relação causa-efeito. Entendeu? Não é que a fractura ocasionou a neoplasia. Isso estou querendo dizer. Mas os familiares acham isso. Não, então, eu sofri uma queda, essa queda ocasionou a neoplasia. Por isso não tem uma relação causa-efeito. A idade também é importante, porque existem muitos tumores de acordo à faixa etária das pessoas. Por exemplo, o caso que vivimos com o Dr. Walter foi um sarcoma de Ewing. Sarcoma de Ewing, que é um tumor maligno, esto se va a encontrar en faixa etária de antes da segunda década, mais frequente entre 7 e 14 anos de idade. Entre tumores benignos, se vai encontrar o osteomastoide, que se vai encontrar antes da terceira década de vida. E tumores metastásicos, como são a metástase e mieloma múltiplo. Uma dica aqui para todos: todo paciente que tem mais de 60 anos e chega e se faz um diagnóstico e se vê uma lesão tumoral, não descartar uma metástase com mieloma múltiplo. A raça
A raza también es un punto importante. Por exemplo, sarcoma de Ewing é mais frequente, lo que perguntaram para a Mônica, o mais frequente é raça negra. E o principal é a dor. Normalmente, em todos os tumores benignos, aparentemente os pacientes não têm dor. Entendeu? Mas normalmente vai ter dor pacientes que têm tumores malignos, porque a evolução é rápida. Evolui muito rapidamente, bruscamente. Este dor pode ser insidioso e transitório. Há tumores benignos. Estes tumores podem apresentar pela manhã, pela tarde, pela noite. Há tumores benignos, por exemplo, como osteomostioide, que se caracteriza por produzir prostaglandinas. Então, é o tumor benigno. Característico deste tumor é a presença de dor só pela noite. Pode ser em repouso, pode ser em paciente que está movimentando-se. E o tratamento, neste caso, é um anti-inflamatório não esteroideo, que depois de ingerir esse medicamento, 30 minutos depois, para a dor. Exame físico. No exame físico, o médico tem que avaliar o seguinte. Por exemplo, nesta imagem. O paciente chegou com essa tumoração e o médico que vai ter que fazer? Vai visualizar o tumor, vai palpar o tumor, que fazer? Vai medir o tamanho, a consistência, a mobilidade, sensibilidade e o crescimento. Se o crescimento foi rápido em estes 2 últimos meses ou não. Então, esta história clínica tem que relatar todos esses parâmetros. A temperatura local. Este pode se confundir com um processo inflamatório, mas a temperatura local pode estar aumentada em processos malignos. Pode prever presença de edema. E acá, por exemplo, circulação colateral. Este é um tumor, um osteosarcoma na coxa. Vai haver limitação da mobilidade articular, vai haver hipotrofia muscular. Então, no exame inicial, o médico na história clínica tem que relatar tudo isso, a atividade do movimento, quantos ângulos de movimento chega a fazer o paciente. E agora, diagnóstico por imagem. Depois de fazer uma boa avaliação clínica, uma boa história clínica, o médico vai fazer exames de imagem. Entre estes exames de imagem, sempre fazer uma radiografia. Começar por uma radiografia, depois uma tomografia, uma ressonância magnética, uma cintilografia, arteriografia, ultrassonografia, entre outros. Então, a gente não é... A finalidade de avaliar estes padrões radiográficos não é ser radiólogo, mas a gente tem que saber as características radiológicas da lesão. Dentro disto, a localização anatômica. A localização anatômica em um corte longitudinal e em um corte transversal. Em um corte longitudinal, você vai falar se esta tumoração vai estar em qual nível. Em um nível da epífise, na região da metáfise ou na região da diáfise. E em um plano transversal, pode-se encontrar intramedular, ou periférico, ou excêntrico. Pode-se encontrar intracortical, superiosteal, entre a cortical, mas não passa ao periósteo, e justacortical. Então, algum exemplo de uma tumoração central. Por exemplo, encondroma. Encondroma é uma tumoração de células cartilaginosas. Então, essa se vai encontrar, é característica de encontrar uma tumoração central. Uma tumoração excêntrica, mieloma. Uma tumoração excêntrica, uma tumoração, um tumor intracortical, um osteomostioide. E osteosarcomas se podem encontrar que podem ser superficiais. Então, aqui a gente vamos a visualizar um osso imaturo e um osso maturo. Então, quais são os frequentemente neoplasias que se vão encontrar em este osso? Por exemplo,
tumor de Ewing, que se va a encontrar en la región diafisaria. Condroblastoma normalmente se va a encontrar en la región epifisaria. Cisto óseo neurismático entre la región metafisaria y región epifisaria. Y en los adultos se vamos a encontrar un osteoma osteoide en la región diafisaria, en la región metafisaria un condrosarcoma, en la región metaepifisaria tumor de células gigantes, un cisto óseo neurismático, como se aprecia en la imagen. Então, vamos a ver agora sim as características das lesões em uma radiografia, já seja uma tomografia também. Então, as alterações da densidade radiográfica pode ser hiperdensidade ou radioluminescente, ou lucente, que é dizer, hipodensidade menor que a densidade do osso. Nesta imagem, a gente vai ver a hiperdensidade é uma tomografia ponderada em T2 da coluna vertebral, em corte sagital. Então, onde vamos a ver uma hiperdensidade. E radioluminescência, uma lesão lítica em uma radiografia na pelve, vamos ver esta. Então, tem uma lucência, é dizer, a densidade é menor que a densidade do osso. Isso é uma descrição radiológica. Então, vamos ver também o padrão da destruição óssea. Este padrão da destruição óssea pode ser padrão geográfico, padrão moteado e padrão permeativo. O padrão geográfico trata-se igual como o mesmo nome fala. Então, trata-se de uma lesão de larga data. Então, pode ser benigna, a maioria são, mas também existe pouca agressividade neste caso. Tumor de células gigantes, que é um tumor intermediário, pode ser benigno, como se pode malignizar também. Que vemos aqui, podemos observar aqui? Por exemplo, vemos acá septações das lesões. Então, parece um mapa, entendeu? Então, isto nos vai fazer vários diagnósticos diferenciais que pode ser benigno. Um padrão moteado e padrão permeativo, esto é sinônimo de malignidade, de processo agressivo. Não sempre o processo agressivo é maligno, pode ser benigno com processo agressivo, de acordo à classificação de Eneck. Então, padrão moteado, vamos encontrar lesões muito heterogêneas, viu? Dispersas, já seja em toda a médula, como na região cortical. Por exemplo, este é um mieloma múltiple, que é uma lesão agressiva. Então, onde não teve tempo aqui, foi um processo, um crescimento rápido. E padrão permeativo, além da característica que é heterogênea na médula óssea, pode estar associada a lesões da cortical, é dizer, é um crescimento agressivo, rápido, de meses, de semanas. Como, por exemplo, o sarcoma de Ewing, que acá está a característica da lesão, que mais em frente vamos falar. Os contornos das lesões, é dizer, vamos ver se são bem delimitados, se são parcialmente limitados, definidos ou mal definidos. Então, como se chama quando é um bem definido? Porque se vai encontrar, por exemplo, um cisto ósseo simples, um tumor benigno, onde vamos encontrar? É uma radiografia anteroposterior do húmero esquerdo, onde podemos ver uma lucência com bordes definidos. Entendeu? Parcialmente definido. Se pode encontrar uma TCG também, tumor de células gigantes, e vemos os bordes. Tem uns bordes definidos e aqui parece que já não estão definidos. Então, isso se chama um parcialmente definido. E mal definido, por exemplo, um osteosarcoma da tíbia distal, onde se vê como tem produção de osso, então é irregular, heterogêneo, não tem borde aí alguma.
Aqui, aparentemente, onde já invadiu partes moles. Entendeu? Então, os contornos também indicam a agressividade da lesão. Em relação à mineralização do tumor. A mineralização do tumor está basado em matriz condral e matriz osteogênica. Por isso existem tumores de matriz osteogênica e tumores de matriz condral. Qual é o sinal? Quando a gente vai ver uma lesão de matriz condral, isso se chama calcificações. Por quê? Porque tem muito depósito do cálcio no cartilagem. A diferença da matriz osteogênica. A característica radiográfica fala que no matriz condral a gente vai ver nodulações, mas bem arredondadas, ovaladas, em forma de arco. Mas, por exemplo, aqui vemos um encondroma com lesão central e lesão região calcificadas, como vemos nesta imagem. E osteosarcoma é uma produção do osso e se vê muito disperso, não tem forma alguma. Agora vamos ver a forma de erosão, se houve erosão cortical e expansão extracortical. Aqui vamos ver se tem esta lesão na cortical, vai fazer um afilamento, se esta tumoração vai produzir uma insuflação da cortical ou vai romper a cortical. Por exemplo, aqui é um exemplo de um fibroma não ossificante, onde vamos ver um afilamento da cortical. Como pode se observar na imagem, um tumor de células gigantes, além que é um padrão geográfico, mas está fazendo que esta lesão se insufla, então produz uma deformidade no osso. E também está produzindo um afinamento também, como se pode ver. E a ruptura, por exemplo, um linfoma faz da destruição total do osso. A gente não está conseguindo ver e já não tem osso nessa região. E por último, em quanto à radiografia, o padrão radiográfico, vamos ver a reação periosteal. Esta reação periosteal se pode dividir em 4 partes. Reação sólida, pode ser laminar ou lamelar, pode ser espiculada e o triângulo de Coleman. Então, como eu falei, sólida, aparentemente, esses vão a ser tumores benignos. Por quê? Porque esta tumoração, por mais que vá romper a cortical, mas está formando uma banda ou uma camada muito grossa, que este tumor está fazendo, encostando só na região periosteal. Por exemplo, um exemplo pode ser osteomielite e um osteomastoide. Uma reação periosteal tipo laminar ou lamelar, também chamado casca de cebola, como o caso que tivemos anteriormente com o Dr. Walter, foi um sarcoma de Ewing, lembram? Então, aqui se vai produzir que esta camada já não vai ser grossa, essa camada já não vai ser única. Então, o que está produzindo o avance do crescimento dessa tumoração está fazendo, já quase está destruindo ao periósteo. Então, está fazendo, estas camadas vão ser múltiplas, estão afilando todas estas camadas. Por exemplo, sarcoma de Ewing e, em este caso, um condrosarcoma. Por exemplo, em esta imagem, aqui nas setas, a gente está vendo este sinal. Mas para um médico, para um ortopedista normal, existe muita dificuldade de evidenciar esse tipo de lesão. E uma reação periosteal espiculada pode ser de 2 tipos. Pode ser em forma de cabelo erizado, como se fala, ou também em raios de sol. Em este exemplo, então, aqui já não tem periósteo. Então, o tumor já saiu do periósteo, rompeu o periósteo. Já essa camada foi embora. Então, o que está produzindo é uma exposição, já está invadindo outro compartimento. Neste caso, nas setas estão, este é o sinal de cabelo erizado. E também outro sinal que é raios de sol, que também é de osteosarcoma.
Ejemplo de este osteosarcoma es osteosarcoma mediante la superficie, llamado también periosteal. Y el triángulo de Codman, que es una reacción periosteal. Por ejemplo, en esta imagen, o tumor que está haciendo, o tumor creció, o tumor pasó a cortical. Entonces, como pasó a cortical, o tumor levantó el periósteo, como pueden ver en esta imagen. En otra imagen característica es esta, por ejemplo. Osteosarcoma, que levantó, el tumor levantó, destruyó el periósteo y levantó, y forma un triángulo. Esto se llama triángulo de Codman. Este es un sinal de agresividad, mas agresividad no significa que va a ser un tumor maligno. Por ejemplo, un osteosarcoma se puede ver, mas también se puede ver esta reacción en una infección. Agora, todas estas características radiológicas se van a presenciar muito mais, van a ser muito mais claro en una tomografía computadorizada. Entonces, ¿cuál es la importancia de la tomografía computadorizada? Que va a haber mejor detalle minucioso da lesión do osso. Va a haber un comprometimento da cortical, va a avaliar. Va a descobrir si tem fractura patológica, ya sea na vértebra, bacia, ossos do carpo e tarsos. E o principal, a PLEN, que va a avaliar tridimensionalmente a lesão, ou, por exemplo, na fractura, este sirve para manejo cirúrgico, por exemplo, quando se faz uma biópsia percutânea mediante a tomografia guiada. Então, para ter melhor conceito da tomografia computadorizada, vamos a responder umas perguntas. A lesão surge do osso? Por exemplo, em uma radiografia da tíbia, do fêmur, facilmente a gente pode acreditar que esse tumor nasceu aí. Mas em uma radiografia assim, por exemplo, que é uma radiografia do tórax, vamos a ver aumento da densidade muito perto da costela. Mas a gente não sabe se esta tumoração é própria da costela, se esta tumoração é de partes moles de um órgano vizinho a ela. Então, se faz uma tomografia computadorizada. Esta tomografia computadorizada, o achado desta tomografia computadorizada foi uma tumoração que nasceu do osso, es decir, da costela. Se fizeram uma biópsia nessa região e encontraram um osteocondroma, um osteosarcoma parosteal. Lembrar que a tomografia computadorizada, assim como na radiografia, que na radiografia o básico é fazer um anteroposterior e uma radiografia de perfil, na tomografia computadorizada se fazem em 3 cortes. Um corte coronal, corte sagital e corte axial. Ponderadas em T1 e ponderadas em T2. Que mais adiante vou falar em quanto à ressonância, que são as mesmas características. Então, existe conteúdo interno característico? Esta é uma vantagem que tem a tomografia, que não tem a radiografia, nem também a ressonância magnética. Por quê? Porque mediante esta tomografia a gente pode fazer múltiplos diagnósticos diferenciais. Por quê? Porque vai medir a densidade, já seja se é líquido, se é gordura ou se é sólido. Por exemplo, mediante as unidades de Gounsfield. Se é líquido, é de 0 a 20. Se é gordura, é negativo, menor de 0. Pode ser menos 30, menos 70, menos 130. E se é sólido, é maior a 20. Por exemplo, músculo é uma avaliação de uma unidade de Hounsfield de 60 e osso maior de 1000. A densidade que mide a tomografia. Por exemplo, nesta radiografia, fizeram uma radiografia em anteroposterior da coxa esquerda. Então, aparentemente, nesta imagem, a gente não vai encontrar lesão. Mas, na região cortical, vamos ver que vai haver uma ligeira insuflação.
mas intramedular a gente não está conseguindo ver. Então, como não conseguiu ver, se está fazendo uma tomografia. Esta tomografia é de corte coronal, ponderada em T2, porque não tem gordura. Viram aqui? Então, a densidade da médula óssea é diferente da densidade da tumoração, porque esta é a tumoração. Esta densidade se assemelha a esta tumoração, a esta densidade do músculo. Então, é uma densidade sólida. A diferença, a característica importante de uma tomografia, que é uma ressonância magnética, que na tomografia se evidencia muito claro a matriz. Lembrem na radiografia, como falei, se a matriz pode ser matriz condral e ostogênico. Se é condral, aí se vão encontrar calcificações. Portanto, é um encondroma. O característico de um encondroma é encontrar calcificações, produto de cálcio na cartilagem. Então, outra resposta a esta pergunta seria: quais são as características marginais, corticais e periósteo? Então, lembram que eu falei na radiografia quais são as características radiográficas? Na tomografia se vai evidenciar muito melhor. Por exemplo, nesta radiografia, que é uma radiografia de perfil do calcâneo, que a gente vai ver uma lucência, é decir, a densidade a este nível é um pouco menor que a do osso. Mas como estamos vendo os bordes, a zona de transição delimitada, entendeu? Mas só nesta imagem a gente não vai ver, não consegue ver se tem invasão ao outro compartimento. Então, se faz uma tomografia computadorizada, em um corte, é uma tomografia computadorizada, em um corte coronal do pé, onde se evidencia o calcâneo e onde se evidencia a lesão. Ponderada em T2, porque não se está evidenciando a gordura. Então, estamos vendo que está ocasionando um afilamento da cortical, como se pode evidenciar. E no corte sagital, o mesmo, mas está bem circunscrita. Então, mediante a biópsia que fizeram por agulha, encontraram, diagnosticaram histologicamente que trata-se de um condroblastoma. Outra imagem clássica é esta. Vamos a ver uma lucência, que é disminuição da densidade mínima, menos que a do osso, mas neste caso a gente não sabe se fica solo na médula, ou solo também na cortical, ou só invade a cortical ou invade a médula. Então fizeram uma tomografia, um corte axial, e que encontraram? Encontraram esta lesão com isto. Isto é crescimento ósseo, formação do osso. Esta doença é característica de um osteomosteoide, porque se caracteriza formar um nido mais formação do osso. E só é intracortical, porque a médula está aqui e não está invadindo. Fizeram e encontraram diagnosticaram um osteomosteoide. E a ressonância magnética nuclear é um estudo auxiliar muito importante, e incluso tem a visualização muito mais que a ressonância, que a tomografia computadorizada em relação a partes moles. E também na médula óssea. Então, a importância desta ressonância magnética, que vai haver uma extensão intramedular e de partes moles. Vai haver todo o comprimento da lesão. Então, vai avaliar todos os compartimentos e é importante porque vai estadiar o tumor. Porque esta ressonância magnética, além de fazer o diagnóstico, vai ajudar para o tratamento e para o planejamento cirúrgico. Por que falo para o tratamento? Como assim o tratamento? Normalmente, pacientes, lembram que o Dr. Walter falou que um osteosarcoma se pode fazer um estudo ou um tratamento adjuvante, neoadjuvante, antes de fazer a cirurgia para reduzir a lesão. Depois de fazer a cirurgia, depois de fazer o tratamento neoadjuvante, 9 a 12 semanas, se faz outra ressonância magnética e vemos a redução da lesão.
Isso é um tratamento que depois vai ir à cirurgia, para o planejamento cirúrgico. Então, para ter mais claro a ideia de uma ressonância magnética, aí, também, como estava falando, serve para o planejamento cirúrgico. E agora vou mostrar uma imagem que todos devemos, a gente tem que aprender para poder fazer uma leitura de uma ressonância magnética. Então, a ressonância magnética tem duas ponderações, ponderada em T1 e ponderada em T2. As características básicas são, por exemplo, na gordura, tem um sinal alto em T1 e um sinal intermediário em T2. A médula óssea tem um sinal alto e em T2 sinal intermediário. O que mais? Líquido. Fluidos em geral. Em T1 tem sinal baixo e em T2 sinal alto. E o principal, nos tumores, é o característico. Em T1 tem baixo sinal e em T2 tem alto sinal. Então, de acordo a estes, já de acordo ao que a gente acaba de revisar, podemos fazer um exercício. Neste caso, é uma radiografia, a imagem A, esta é uma radiografia do joelho anteroposterior, que podemos observar uma lesão expansiva, lucente, mas os bordes aqui aparentemente não estão, não tem bordes, então é um processo agressivo. Mas por que falo que é um processo agressivo? Porque a gente vai ver um sinal aqui. Podem evidenciar este sinal, como se chama? Triângulo de Codman. Em um perfil, a gente vai ver que está precisamente no osso. E em esta imagem, na imagem C, é uma ressonância magnética ponderada em T1, um corte coronal, donde podemos evidenciar T1, lembram, a gordura hipersinal, médula óssea hipersinal, e especialmente o tumor em baixo sinal. Esta é uma imagem ponderada também em T2, ressonância magnética, onde vamos a ver a diferença. A gordura já não tem hipersinal, sino baixo sinal. A médula óssea também, mas o principal, o tumor tem um alto sinal. E lembrar que aqui vem um aumento de sinal, isto é presença de líquido, um edema. E este, na imagem E, é uma imagem de um corte sagital, ponderada em T1, e este ponderado em T2, corte sagital, na F. Então, para atender mais, para poder entender quais são os benefícios de uma ressonância magnética, podemos responder às seguintes perguntas. Por exemplo, sabemos o conceito que a ressonância magnética mide a extensão ou envolvimento da lesão na médula óssea. É muito melhor, por exemplo, que uma tomografia. Por exemplo, um caso, um paciente de 40 anos, a literatura fala, né? Dá um exemplo, um paciente de 40 anos com lesão no quadril direito. Então, com antecedente de um melanoma grau 4. Então, paciente, o médico avaliou, fez uma tomografia, um corte axial ponderado em T2, e vê nesta região direita, que é a região direita, não vai ver imagem aí, não vai ver tumoração. Mas o doutor ficou na dúvida e por el antecedente faz uma ressonância magnética, mas esta ressonância magnética fez contraste com supressão da gordura. Então, encontraram nesta região, na cresta ilíaca posterior, fizeram biópsia e encontraram um melanoma metastásico. Essa é a diferença de uma ressonância magnética de uma tomografia. Então, existe lesão, extensão de tecidos moles? Igual por exemplo, na tomografia se pode evidenciar em ponderada em T2, mas na ressonância se vai ver um pouco melhor. Por exemplo, aqui temos uma radiografia do fêmur proximal esquerdo, vamos ver uma lesão luminescente, mas vemos aqui lesões algododosas aparecem, não? Então, com hiperdensidade pouco. Então, fizeram uma tomografia computadorizada. Esta tomografia computadorizada é um corte axial, onde se evidencia afilamento da cortical e a presença de formação matriz de calcificação, viu? Está invadindo já outro compartimento, partes moles. Mas neste caso, imaginem-se
a resonancia magnética. A resonancia magnética é muito evidente como este es ponderado en T2, donde se va a ver un tumor que se va a ver hipersinal. Líquido también vamos a ver un hipersinal. Entonces, hicieron una biopsia y encontraron un diagnóstico de condrosarcoma. Entonces, la resonancia magnética también va a evidenciar si tiene envolvimiento, si está, o tumor está encostando, si está comprimiendo o eixo neurovascular. Como por ejemplo, esta radiografía es una radiografía en perfil no joelho direito. ¿Qué evidenciamos? Vemos una tumoración, a Z está indicando, mas esta tumoración es característica. Esta tumoración es característica de un osteocondroma. O osteocondroma é produção do osso e se caracteriza porque condroma tem formação do caos de cartilagem, está revestido. A diferença é uma continuação do osso, se pode falar. Por quê? Porque comparte a mesma médula da tíbia. Por exemplo, fizeram uma ressonância magnética em um corte axial ponderado em T1, onde vamos a ver a tíbia, médula óssea, que está compartindo com este tumor. Então, vamos a ver a característica destes tumores, que é benigno, ao mais frequente, o tumor benigno mais frequente, em quanto a epidemiologia. Vamos a ver a cartilagem, porque este está recoberto por cartilagem. Então, se fala que se tem uma densidade, um tamanho, um comprimento desta cartilagem menor de 2 milímetros, é benigno. E se tem maior de 2 milímetros, tem tendência à agressividade e transformar-se em malignidade. Então, em geral, em este corte, a gente está vendo que o osteocondroma está comprimindo o eixo neurovascular poplíteo. Então, este é um ponto a favor para usar esta ressonância magnética, diagnosticando como um osteocondroma. Então, existem lesões puladas no osso, a ressonância magnética identifica isso. Por exemplo, nesta imagem, que é uma ressonância magnética, um corte sagital, ponderada em T1, onde vamos a ver um osteosarcoma central, que este foi extracortical, compartimental, e presencia de edema, vemos edema, ya sea región anterior y región posterior. Y tem metástasis local en esta región, saltada se llama eso. Eso no se puede evidenciar en una tomografía. Y también pergunta, ¿cuál valor vascular es a lesão? Y onde é o melhor lugar para a biopsia? Então, a mesma imagem, por exemplo, acá temos uma imagem. Temos 4 imagens. Na imagem A, vamos ver uma radiografia lateral em posição em H, onde vamos a ver um osteocondroma. Lembra que falei inicialmente um osteocondroma? Osteocondroma pode ser de 2 tipos. Peduculado, onde a base é tubular, ou sessivo, onde a base é larga. Então, a que nível do trocánter maior? Fizeram uma ressonância magnética na imagem B, uma ressonância magnética e que se evidencia, ponderada em T2. E que se evidencia? Vamos a evidenciar uma tampa cartilaginosa. Lembra que falei que o osteocondroma está coberto por cartilagem? Então, esta tampa cartilaginosa tem maior de 2 milímetros. Então, isto se está malignizando. Então, esta imagem na C é ponderada em T2, mas com solução de contraste, por exemplo, onde evidencia a presença de necrosis, e aqui também é bom para fazer um melhor lugar para fazer a biópsia por agulha. Por exemplo, a imagem D é uma tomografia do corte axial também. Então, nesta mesma região onde está pegando a cartilagem, fizeram uma biópsia por agulha e o diagnóstico histológico vieram como um condrosarcoma. Este osteocondroma mudou a condrosarcoma. E houve resposta ou não ao tratamento. Como falei inicialmente, uma característica, não? Este é um paciente com um plasmocitoma ou um mieloma múltiplo no ilíaco. Vamos ver imenso, acá está muito opaco. E nesta imagem B, vamos ver a lesão.
Esta es una resonancia magnética ponderada entre 2 y la A es un ponderada entre 1. La imagen C, después de hacer un tratamiento neoadjuvante con quimioterapia, después de 9 a 12 semanas, hacen un control y olha a diferencia do tamanho. Produzem uma redução do tamanho. Então, isto ajuda para fazer um tratamento cirúrgico. Se o paciente vai ressecar só a parte do tumor ou vai fazer uma hemipelvectomia. E a imagem de cintilografia, esta é outra imagem que ajuda a encontrar lesões no corpo todo. Mas este é inespecífico, porque como este sistema, este tipo de imagem que é a cintilografia, a ver, vamos ver, vai detectar lesões múltiplas, já seja primária como secundária, mas também detecta inespecífico, porque detecta infecção, detecta formação, por exemplo, uma artrite reumatoide. Somente temos aqui, pode mostrar uma imagem de uma lesão de um osteosarcoma no fêmur direito, mas com metástases. Acá podem observar na outra seta superior com metástases do pulmão. Lembrar o principal antes de que esqueça: paciente com presunção diagnóstica de osteosarcoma é obrigatório fazer uma tomografia do tórax, porque está acompanhado a hacer metástase. Exámenes de laboratório em oncologia ortopédica. Então, o que vamos a ver? Vamos a ver a velocidade de hemossedimentação. Sendo os valores normais no homem até 15 e na mulher até 20. Então, exemplos de velocidade de hemossedimentação elevada se pode encontrar em crianças, em tumor de Ewing, linfomas ou tumores metastásicos em adultos. A fosfatasa alcalina, sendo o valor normal menor de 129 em homens e menor de 104 em adultos. Tem um 50% que se encontra a fosfatasa alcalina pode ser o osteosarcoma, mas se a fosfatasa alcalina está normal, não se descarta que seja osteosarcoma. Electroforesis de proteínas para avaliar imunoglobulina A e imunoglobulina G, por exemplo, se van a encontrar en el mieloma múltiplo, elevación de imunoglobulina G. Y proteínas de Bell-Jones, que son marcadores tumorais, si se encuentran en la orina, es característico de un mieloma múltiplo. Y antígeno prostático específico para cáncer de próstata. A biopsia. A biopsia pode ser de dois tipos, biopsia percutânea e biopsia aberta. A biopsia percutânea é biopsia por agulha, neste caso trefinas também, o hospital, o INTO usa trefinas, também chamado trefina de Hashidi. Se usa para uso de locais de difícil acesso, coluna e pelve, mas atualmente também se usa para diagnósticos porque é menos invasivo que uma biopsia aberta, que pode ser incisional e excisional. Significa incisional, vai pegar, abre a pseudocápsula e pega parte do tumor. Pega parte do tumor e vai levar uma amostra. E excisional é onde retira todo o tumor. E enquanto a estadiamento, Enneking, em 1980, ele fez um estadiamento de sarcomas de partes moles e sarcomas do osso. Então, teniendo en cuenta tres principios. Principios en relación a la extensión anatómica da lesão, que pode ser intracompartimental ou extracompartimental, considerando como T1, T2. Além da extensão anatômica, vai avaliar o grau de malignidade histológica. Pode ser tumor benigno, baixo grau de malignidade e alto grau de malignidade. Por exemplo, baixo grau de malignidade é um tumor maligno, histologicamente vemos esse tumor maligno, mas não vamos ver. Não tem necrose, não tem mutação, não tem mitose. E alto grau de malignidade tem essas características. E potencialmente para desenvolver metástase, considerando como M0 sem metástase e M1 com metástase. Então, em relação a tumores benignos, existem três estadios. Estadio B1, benigno latente. Por exemplo, paciente, este tipo benigno latente, paciente é assintomático, o paciente não vai ter síntoma, em geral. A tumoração vai ficar aqui, nesta imagem, no tumor. Acá está o tumor e a pseudocápsula.
Então, é o do crescimento lento no processo de desenvolvimento. E já quando chega à adultez, isto sume. Um exemplo, um fibroma não ossificante. O tipo 2, que é benigno, B2, que é benigno ativo, então aqui tem sintomatologia. Mas o crescimento é progressivo, é lento. E o tumor não fica aí, senão já vai passar a pseudocápsula e vai formar uma zona reativa. Um exemplo é cisto ósseo aneurismático. E benigno agresivo, que é o B3, que tem sintomatologia e já intenta fazer outros compartimentos, como por exemplo, como vamos a ver aqui, como por exemplo, que tumor? Tumor de células gigantes. Tumores malignos. Tumores malignos têm 3 estadios. Estadio maligno de baixo grau, classificando-se como A, intracompartimental e extracompartimental. Estadio 2, de maligno de alto grado. E estadio 3 pode ser de baixo ou alto grado, mas com metástase, sendo esta intracompartimental ou extracompartimental. E o tratamento cirúrgico, que aqui é o principal. O tratamento cirúrgico, como falei inicialmente, este tipo de resecções, são 4 tipos de resecções. Resecção intracapsular, resecção marginal, resecção ampla e resecção radical. Aqui temos 2 tipos de imagem, onde a gente pode fazer a definição. Por exemplo, resecção intracapsular. Você vai ressecar a cápsula só. Pode ser aqui um sarcoma de partes moles e um sarcoma ósseo. Este sarcoma, então, vai ser intracapsular porque você vai tirar o tumor, mas não vai tirar a cápsula. Marginal, retira o tumor e a pseudocápsula, mas queda a zona reativa. Ampla, você vai retirar todo o tumor e parte de tecido sano. Isso se considera amplo, já seja em partes moles como no osso. E uma resecção radical retira todo o compartimento, todo o osso ou todo o músculo, o compartimento do músculo. Então, a pergunta é, uma amputação pode ser uma resecção ampla ou uma resecção radical? Então, se pode fazer em uma resecção ampla esta amputação, mas a maioria é tratar de preservar o órgão. Então, o que se estão fazendo atualmente? Fazendo próteses, quando puder, mas não em todos. Esta endoprótese, por exemplo, tem uma imagem radiológica de um osteosarcoma maligno, como acá temos aqui com pelos erizados, o sinal de pelo erizado. Então, que é o que fizeram? Tiraram o tumor, mais parte do osso sano, viu? Tiraram e colocaram uma endoprótese não convencional, como nesta imagem. E por último, terapia adjuvante. Esta terapia adjuvante, como falei inicialmente, se considera como terapia neoadjuvante antes de entrar à cirurgia para reduzir a lesão, o tumor. Se entra a cirurgia e se faz uma quimioterapia adjuvante. E em casos de que não se possa fazer quimioterapia, se vai fazer uma radioterapia. E isso é tudo. Obrigado. Muy buena, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, Mônica, pode acrescentar algo aí? Sí, yo tengo Posso. los. Posso acrescentar. Não, mas antes porque eu trouxe para vocês uns exercícios para que vocês possam descrever alguns raios-x com as características radiológicas importantes que vocês têm que saber para a sua vida diária como ortopedista. Então, basicamente eu queria resumir qual é a importância de vocês ter o conhecimento básico dos tumores ósseos. Como Miguel falou, a importância no diagnóstico precoce se baseia basicamente na clínica do paciente, na patologia e nos exames de imagem, principalmente o raio-x
E mais na frente a gente complementa com ressonância magnética, com tomografia e cintilografia, que eles vão ajudar a fazer o estadiamento do tumor. O que vocês precisam saber da descrição do raio-x sempre vai ser o aspecto interno da lesão. Vocês quase sempre quando empiezam a fazer as características do raio-x vão começar com isso, com o aspecto interno da lesão. O que quer dizer isso? Se é uma lesão lítica, se é uma lesão esclerótica ou blástica ou mixta, né? Porque às vezes os tumores têm esses dois padrões. A localização, zona de transição, como o Miguel falou agora, que pode ser ampla ou estreita. O que quer dizer isso de ampla e estreita? Estreita é quando o tumor reacciona, ou quando o osso reacciona frente à lesão. Então, ele forma um halo de esclerose frente à lesão. Isso significa que ele limita, que ele siga o processo de expansão no osso, que quase sempre significa que é uma lesão benigna. E uma zona de transição ampla é quando o osso não consegue delimitar essa lesão pela agressividade. De la cortical, vocês têm que saber se ela rompe, se ela fila ou se ela insufla. De la reacción periosteal también, Miguel ya falou muito, lamelar, ¿eh? Que son las más conocidas como cascas de cebola, espiculada, que son los rayos de sol, y el triángulo de Codman. Ese triángulo de Codman no solo ayuda a saber si es una lesión agresiva, sino también a hacer un diagnóstico diferencial de una osteomelitis, que es el principal diagnóstico diferencial de los tumores óseos. Eu também queria aqui reforçar para vocês que estão fazendo ambulatório ou estão no serviço de emergência, quando chegar um paciente com uma fratura patológica, vocês têm que saber quais são as características principais para diferenciar uma fratura patológica de uma fratura traumática, por decirlo assim, né? Então, vocês diferenciam uma fratura patológica porque normalmente ela apresenta traços transversais, ela não desvia como as outras fraturas. Normalmente o paciente fala que foi por mecanismo de baixa energia e porque vocês visualizam no raio-x a área lítica. Então, por que enfatizo nisso? Porque muitos ortopedistas não conhecem essas características e eles vão fazer imediatamente a ordem de fixação. Quando eles vão fixar essa fratura, o que vai acontecer é que eles vão espalhar o tumor. Então, vai ser muito difícil tratar o tumor localmente, né? E salvar a extremidade. Isso pode ser uma causa de amputação. Outra coisa que eu também queria falar é sempre que uma pessoa chegue no serviço, na consulta, que seja, com um antecedente de câncer de mama, câncer de pulmão e esteja se queixando de dor no quadril, dor no ombro, sempre fazer um raio-x. Às vezes vocês fazem esse raio-x e pode estar normal, mas isso acontece porque as lesões líticas no paciente que está fazendo metástases só aparecem depois de uma destruição óssea do 30%. Isso é muito importante. Então, vocês não podem fazer o raio-x, não vi nada e deixa o paciente. Esquece o paciente. Você tem que fazer um seguimento para conseguir fazer diagnóstico de uma metástase. E outra coisa que eu queria falar de os laboratórios, que Miguel falou da fosfatase alcalina, sobre todo para quando tem suspeita de osteosarcomas, ele também é um predictor de resposta na quimioterapia, né? E só isso. Esqueci que outra coisa ia falar. Mónica, de pronto algo que me lembré ahora que no sé si Miguel faló, que cuando hacen la biopsia, siempre tratar de mirar por dónde usted va a planear la resección. Exatamente. Quando a biópsia sempre tem que fazer lejos da área necrótica da lesão e principalmente na periferia. Não pode fazer biópsia em uma fratura patológica ou em uma fratura patológica que esteja consolidando. Não pode fazer a biópsia aí.
Esas son las condiciones que debe tener en cuenta en un momento de hacer la biopsia. Bueno, ahí sería legal que ustedes hicieran preguntas o si tienen alguna duda antes de iniciar con un ejercicio. Melhor assim? ¿Sí? Meninos, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna cosa que ustedes quieran saber adicional? No sé si falei muito rápido agora para Hugo, para Matheus. Vamos lá, Moni. Bom, então, eu peguei aqui uma série de raios-x que tem características malignas e benignas, mas o que eu quero é que vocês consigam fazer as características principais, né? Eu não quero que vocês façam o diagnóstico, porque ainda temos que conhecer muito tema de tumores ósseos. Mas o principal, fazer a descrição. Acho que tem 7 raios-x, acho que dá para todo mundo fazer. Então, como eu falei, aqui vocês têm que ter em conta o aspecto interno, a localização, zona de transição, se tem lesão da cortical e se tem comprometimento de partes móveis. Então, quem quiser pode fazer. Fala, Daniel. Ok. Então, você que está percebendo aí, Dani? Então, é uma raio-x de uma coxa direita de um osso maduro. Que mais? Você pode observar obviamente osso fêmur, onde não sei se é isso. Bom, vou mostrar. Você vê o apontador? Não. Se ve. Acho que é esta imagem circular, tá? Não sei se essa é, não sei. A verdade não encontro onde mais. E se essa é, tem como uma parte onde tem como diminuição de cortical. Onde? Onde? Aqui. É um pouco menor. Vou comparar de isso. Aqui é menor. Você acha que essa lesão é bem delimitada? Sim. Por quê? Por quê? Porque... Lembra que eu falei que uma lesão é bem delimitada quando tem aqueles bordes de esclerose? Você consegue ver aí bordes de esclerose nessa raio-x? Sim, então um pouco branco. Acá, este borde. Aqui. Sería complicada. Yo que ahí lo que fala Mónica no tiene esclerosis ahí esa lesión. Então, Wilson, fala. Descreve aí essa raio-x. Bueno, entonces, ya lo que faló de Daniel, es un fémur derecho al parecer, tiene una lesión, parece una lesión lítica, no bien delimitada,
porque no tiene signos de esclerosis. Parece Lesión líchica onde? para ver apuntado aquí, no. Mm, Colóquelo ¿Dónde? Allí, uy. más o menos un poquito más al centro, más al centro. Ahí un poquito, no sería una lesión lítica, Mónica. Entonces, la lesión lítica está aquí. No sé si voy a conseguir pintar. ¿Ustedes ven? No veo nada. Sí, ¿Consiguen ver ahí? el negro. Então, Sí. Sí. então aí a gente percebe que tem uma lesão lítica, né? Afilamento da cortical, e é parecido o caso que o Dr. Walter passou. Parece que aqui tem um padrão laminar nessa área aqui, por fora, né? Que é característica da destruição da cortical. Ô, Moni, Fala. deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem ali um afilamento da cortical nessa região que você acabou de mostrar, né? Mas mais para distal, você tem um espessamento até maior comparado com a cortical, com a cortical oposta, né? Então, como se fosse compensatória, né? Tem Pode ser. Um pouco mais para distal para ver se continua esse espessamento ou não. Não entendi a última parte, Hugo, o quê? Tem um pouco, a imagem um pouco mais distal para a gente ver se continua. Você sabe se continua esse espessamento? Não, né? tenho. E parece ter uma lesão grande de partes moles, né? Isso aí. Então, aí a gente escreveria essa lição assim, um raio-x, né, de um quadril direito, de um esqueleto maduro, aí a gente consegue perceber uma lesão lítica, né, no aspecto proximal do fêmur, aparentemente com um afilamento da cortical, com uma reação periosteal, a gente pode dizer que lamelar, né? E com acometimento das partes moles. Isso aí é característica de um tumor maligno ou característica de um tumor benigno? Mas ahí daría para no clasificarlo como benigno o maligno, sino como grado de agresividad que le ten, ¿no? Pode ser. Pode ser agressividade ou maligno. Wilson? Sí. ¿Qué fue? Dani, si quiere, pase el otro. Bom, agora quem quer descrever essa lição? Ivan, você que já passou pela oncologia, ou está passando pela oncologia, você que já tem um pouquinho de noção na descrição. Então, vamos lá. ¿Cómo está? Entonces tenemos ahí una rayo-x en AP de un esqueleto maduro, con unos bordes escleróticos. No, ahí sería auténtico, ahí sería con una amplia zona de transición, ¿no? Una amplia zona de transición y ¿qué más ten? ¿Cómo se llama? Es una reacción periosteal interrumpida. Porque ahí parece aquí en un periosteal, si me deja poner aquí, esta zona. Tiene como una reacción ahí periosteal ahí interrumpida. Eso es señal de malignidad, ¿no?
de agresividad Sim. y malignidad. Uhum. No sé qué más. E acometer partes moles, você acha que isso tem Já acometimento de partes moles? tem, acho que tem, mas eu ampliou aqui um pouco a raíz. Si ustedes pueden ver ahí las corticales, van a ver que las corticales es fina. Probablemente un paciente que tiene más de 40, 50 años. ¿Pueden visualizar? Sobre todo na raio-x de perfil, né? Aí na cortical anterior. Vamos a ver que en la médula ósea hay un signo. ¿Cómo se llama un signo? Un signo de hipertensividad. Vamos a ver que está Sinal comprometido. de... Falhou, Miguel. Hiperdensidad Show. algodonosas, como se llama. Entonces, que compromete la región anterior y la región posterior. Este probablemente puede ser un osteosarcoma, mas puede olhar también la médula ósea, también tiene una lesión ahí. Uhum. ¿Qué padrón puede ser eso? Puede ser un padrón en relación, un padrón permeativo, agresivo. Porque dentro de los padrones habían padrón geográfico, padrón moteado y padrón permeativo. Bom, tem mais. Bota aí a seguinte, Daniel. E acho que tem que apagar. Pronto. Quem vai? John, fala aí. Bueno, John, porque no está, no sé. Pues Margar. Entonces, es un raio-x y un fémur distal con chivia, ¿tá? Tia quê? Isso é uma tia? Juro que isso é uma tia. Sí, Entonces es más un joelho pegando fémur distal y una... sí, por eso es un fémur distal con chivia, sí. Isso é um joelho. Sí, son Joelio, tá? Que presenta un padrón geográfico en los dois raio-x. Um padrão geográfico que bem delimitado ou mais delimitado? Bem delimitado. Uhum. Que mais? Ele acomete a cortical? O cortical está íntegro para mí. Uhum. Ese está íntegro. Tem reação pericial? Por la esclerosis que Sí, le marca. tem. Não tem. Não tem? Não. Ele tem, assim, no terço distal do fêmur a gente percebe uma lesão lítica, né? Sim. Com uma zona de transição estreita, que são essa margem de esclerose que tem no redor da lesão. Essa é uma zona de transição, a zona de esclerose, ou seja, que o osso está se defendendo do tumor. Então, por isso ele forma esse halo de esclerose. A reação periosteal, ela é mais associada na lesão que origina na cortical. Lembra aquele padrão de cascada de cebola, raios de sol, triângulo de Codman? Aí não dá para perceber esse tipo de lesão.
Entendí. Gracias. Entendi, tá. Tem lesão de partes móveis? Parece que no tem. Mónica, También, ahí, también es que no. aquí abajo no, espérate, así me deja- aquí en la lateral, la parte de abajo no tiene acometimiento ahí de parte de las partes moles, o eso solamente es la reacción periosteal ahí que tiene ahí. No, acho que es más reacción pericial. Onde? A Que no me la deja marcar, no sé por qué. Distal. Janeta, Ah, aquí na ya. posterior. Aqui. Ah, tá. Pode ser. Pode ser, mas eu acho que isso é uma lesão benigna. Mas en caso de duda, a tomografía computadorizada en relación a invasión de cortical se va a mejorar cuando se tiene duda. Bota aí o seguinte. Bota o seguinte. Seguinte, porque já tem muita dessa. Bota outra. Essa aí. Quem vai falar? Ok. Só uma. Não estou escutando. Pero eso es izquierdo, ¿no? ¿Es un fémur izquierdo? ¿Un yoelio? ¿Cuál está escribiendo? ¿La primera o la segunda? Pero es el izquierdo que es este acá, que es. Pues un es un número y otro es un... Então, deixa só o número. Ah, tá. ¿Un número? ¿Del mismo paciente? Ah, Não, é diferente. diferente, claro. Vai, Absalom, descreve essa lesão. Espérate que no tengo audio, no me puedo salir de acá. Sí, pero ahí me está escuchando, pero con el tuyo. Espérate un momento. No, espérate porque me salió la imagen. Es un rayo X do un esqueleto maduro do tercio proximal de húmero izquierdo y Acho que é direito. Ah, não, derecho, mentira. no, izquierdo. Esquerdo, sim. Veo una región, ¿cómo se dirá eso? Una Aí, ruptura. não, o primeiro que você tem que falar é o aspecto interno da lesão. Ya. Então, se é Como una lítica. destrucción, sí, es una lesión líchica con destrucción geográfica, más ten delimitada, más ten compromiso do cortical, rompimiento cortical, periostal creo que, más no ha hecho que ten compromiso do tecidos moles. Bom, peraí, porque aí você misturou um pouquinho todo. Então, a lesão está localizada no número proximal, né? O aspecto interno dela é lítico. Sí. A gente também pode caracterizar as lesões como cêntricas e excêntricas. Então, essa lesão é cêntrica, né? Excêntrica. Na zona de transição, eu também concordo com você, acho que é estreita. Ela tem bordes de esclerose, o sea, ya no son tan, ¿cómo es que usted dice, Miguel? ¿Hipo qué? ¿Ah? Bueno, eles son un poquillo más delgados, no sé si se dice así, delgados, mas eu acho que está delimitada. Cortical ósea, ele rompe um pouquinho aqui na cortical medial, né?
não acho que tenha reação para estar e acho que não tem compromisso das partes moles. Concorda, Absalom? Correto, correto. Esse é o ordem que a gente mais ou menos tem que ter na cabeça para conseguir descrever a lesão. Perfecto, Mónica. Obrigado. Agora, Dani, bota outra. David. A ver, ahí tenemos un yuelo izquierdo de un esqueleto inmaduro, donde una lesión líchica no fémur distal, tem compromiso da cortical externa, lateral. Podemos ver el triángulo de Kobe que da encima de aquella lesión. Tem aí o triángulo. E acho que você tem borde de esclerose aqui na medial. E tem compromisso de partes moles. E ele está cometendo também a epífisis, né? Só que a epífisis, lembram que alguma vez eu perguntei para vocês qual era a função das fáscias? Então, a função das fáscias e das epífisis é evitar infecção e expansão dos tumores. Então, aí, ele acomete a epífisis, mas ela não permite que acometa a epífisis distal do fêmur. Isso é super importante. Aham. A física não permite que exista extensão da lesão. Está bien, Moni, está bien. ¿me repites, por favor? Que o mais importante da epífisis é que ela sirve para delimitar a lesão, ou seja, ela não permite que essa lesão acometa la epífisis do osso, o cartilagem, pues, a fisis. Obrigado. Ve, Moni, eso es un TCY, ¿no? Ambas. Parece que sí. El primero creo que no es un TCY. Primero Parece más como un cisto óseo. un cisto óseo. Uhum. E o segundo pode ser um TCG, né? Porque ele rompe um pouquinho aqui a cortical externa, como falou o David, que é característico dele, né? Ou seja, uma lesão agressiva. Acho que tem mais uma aí para falar. David, Daniel. Não, bota o seguinte. Esse aí. Esse é um tumor muito frequente, vocês vão ver muito na consulta das crianças e também do adulto jovem. E eu quero que, deixa eu ver quem, César, descreva essa lesão. Bom, o raio-x do... Acho que é um húmero, né? Húmero distal. Não, no fêmur. Parece No que é fêmur distal. patela. Parece um fêmur. Isso é um fêmur distal. Tá. Um fêmur distal. Não sei como a gente tem que descrever essa deformidade aí. Então, eu votei por isso, porque é uma das lesões que você tem que caracterizar como uma exostosis, né? Ou seja, uma salida do osso em forma de pedículo. Vê que ela faz como um... Como se fala isso? A base é tubular, tem a forma aceso e quando a base é larga. Não, mas aqui, estamos falando desse aqui. Aí a gente fala que é uma lesão pediculada ou você pode falar que é uma prolongação óssea da cortical, acho que essa é lateral, né? Da cortical lateral. Sim.
Aí você não tem que falar se é lítica ou não, porque essa lesão se chama agora esqueci. Un osteocondroma. Entonces, esa es la característica principal. Ahora, como dice Miguel, los osteocondromas se dividen en dos, pediculados, que es este aquí, y eucésil, que ele fica colado na cortical, ele não tem essa prolongação assim. Entendi. Você vai ver muito no ambulatório. O principal dessa lesão que compartem a mesma médula óssea. Ven aí? Y ese ahí tiene cartilagem en la cabeza, ¿no? Del pedículo. Parece que tivera mais osso, né? Ele é formador do osso. Parece que tivera calcificações aí no... O que acontece é que o osteocondroma é um remanente da cartilagem de crescimento. Que ser metafisiário pode ser epificiário. E pode ser múltiplo. Você pode ter em todo o corpo. Pode ter muitas lesões desse no corpo todo. Acho que esse é o último caso que eu tinha. Eu quis fazer isso porque, como a gente agora vai ter aulas com o Dr. Walter virtuais, então eu não quero que vocês fiquem sem saber descrever uma lesão. Aí, mais ou menos, vocês já têm uma ideia de como fazer, né? E é isso. Aí, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa por saber, só me pergunta a mim ou a Miguel. A Marcela, Will. Sim, ou as pessoas que já passaram pelo INTO. Acho que eles já conseguem fazer uma diferenciação entre um tumor benigno e um tumor maligno, dependendo das características radiológicas.